Olá pessoal, de novo aqui para a disciplina de tópicos avançados em esporte escolar. Dessa vez eu vou tentar caracterizar para vocês um pouco mais a última abordagem, a última parte das abordagens que consideram a produção, né, que já foi identificada lá na obra do Reverdito, Scaglia e Pais, mas dessa vez com Kroger e Roth, Greco e Benda, né, e também do Greco ali em 98. Bom, a respeito do Kroger e Roth, eles não são brasileiros, né, são alemães e fizeram uma produção que foi bastante difundida aqui no contexto brasileiro, principalmente na obra Escola da Bola, né, que até tem na nossa biblioteca aqui na Faculdade do Futuro. Bom, na caracterização, essas abordagens, né, considerando Kroger e Roth e Greco e Benda, elas se diferenciam, né, um pouco, e vamos tentar identificar aqui essa diferenciação, né? Bom, a caracterização da proposta do Kroger e do Roth, para eles, o trabalho na formação no e pelo esporte deve se constituir numa ação pedagógica, e novamente, né, chamando a atenção para a necessidade do conhecimento didático-pedagógico do professor. E deve estar orientada para uma cultura do jogar, né? E essa cultura do jogar compreendida num sentido bastante amplo, tá? Vamos compreender todo tipo de jogo nesse sentido, que seria o que eles chamam de uma escola da bola natural, né? Durante muito tempo se fez a pergunta de por que o Brasil produzia tantos atletas de futebol, principalmente durante a década de 90, né? E parte da resposta a isso veio com a produção do Kroger e do Roth, no sentido de que aqui no Brasil há uma escola da bola. Qualquer lugar que você vá, você vai encontrar crianças jogando bola. Elas jogam bola nos becos, elas jogam bola nas ruas, elas jogam bola nas escolinhas. E isso possibilitou um desenvolvimento muito amplo da capacidade de jogar desses sujeitos, né? E atualmente há uma crítica, né, de que o Brasil tem enfrentado problemas na formação do esporte porque se perdeu esse elemento de imprevisibilidade, de não controle. E hoje a formação tem se estabelecido principalmente a partir das escolinhas, e quando ela se estabelece a partir das escolinhas, ela se estabelece a partir de um padrão pré-definido pelo formador, que não leva em consideração essas características, né? Que ele quer determinar como é que o sujeito deve jogar. Por isso, o futebol brasileiro tem perdido as suas características de imprevisibilidade, né, e de resolução de problemas, do que se chamava de malemolência ou de malandragem relacionado ao jogador de futebol, né? Isso tem se tornado menos frequente, não tem sido possível identificar essas características, né? Principalmente porque se perdeu muito o espaço público, né? A rua, o beco, né? Isso ocorre devido a N fatores: violência, urbanização, trânsito, né? Os sujeitos têm, então, se envolvido menos com essa escola da bola natural, livre de controle e que outrora fazia parte do cotidiano cultural das crianças, né? Ela era, então, livre e também variada, né? Muito variada, e orientada e universal a todos os esportes. Aqui cabe apenas uma correção de que no Brasil ela não se mostrava uma característica tão universal assim. Era uma escola da bola, principalmente uma escola da bola de futebol, podemos dizer assim. Já o Greco e o Benda, né, eles têm uma produção ali de 98, que é a Iniciação Esportiva Universal, mas que o Greco também foi produzindo a partir de outras frentes, né? Então, no caso, o Greco sozinho ali em 98, né? Greco e Benda produziram principalmente o volume 1 do Iniciação Esportiva Universal, e o Greco sozinho ficou mais focado na produção do segundo volume do Iniciação Esportiva Universal. Bom, o que eles caracterizam, né? Que a formação no e pelo esporte deveria se dar pela Iniciação Esportiva Universal, ou seja, a IEU, né, Iniciação Esportiva Universal, como é chamada, ela envolveria uma determinada etapa da vida dos sujeitos e deveria considerar uma formação ampla, que fosse aplicada e que fosse permitida a todos os esportes possíveis de serem praticados. Essa etapa se daria principalmente entre os 6 e os 12 anos de idade. Isso se contradiz muito com a realidade quando nós vemos uma escolinha de futebol com crianças de 4 anos. Então, numa etapa anterior a essa identificada pelos autores, nós já vemos os sujeitos especificando, né, o que eles querem jogar, né? E o cúmulo do absurdo é quando nós vemos numa escolinha uma criança de 4 anos que já diz que é goleiro. Então, ou seja, é muito
muito mais específico, né? Isso se relaciona muito àquela ideia da especialização precoce nos esportes. Em contrapartida, nós vemos em várias práticas esportivas sujeitos que só se especializaram numa determinada modalidade muito mais tarde, né? Que seriam as outras fases que os autores vão chamar de fases de orientação, direção e especialização. Bom, além dessa ideia de uma iniciação esportiva universal entre os 6 e os 12 anos, eles também vão defender a ideia de uma aprendizagem incidental, né? Uma aprendizagem incidental é aquela que acontece naturalmente como resultado da prática, né? Então, essa aprendizagem que acontece naturalmente como resultado da prática remete à ideia de que é preciso ter o jogo como um elemento de desenvolvimento das capacidades e habilidades. No entanto, esses autores vão chamar a atenção para a necessidade de desenvolvimento do que eles chamam de capacidade coordenativa. E aqui a aprendizagem motora reaparece, mas ela não reaparece como um elemento pré-definido para o sujeito jogar, ou seja, eu não tenho que desenvolver a capacidade coordenativa para depois jogar. É preciso considerar que o jogo e a aprendizagem natural a partir do jogo, ela deve considerar o desenvolvimento de capacidades coordenativas, e isso se relaciona tanto a uma capacidade de coordenação motora propriamente dita, mas também de coordenação de diferentes capacidades não motoras, como o sujeito ser capaz de conduzir uma bola e sem necessidade de olhar para ela, mas analisando outros elementos presentes no contexto do jogo, como adversários, companheiros, espaço. Bom, na estratégia e metodologia elas também vão se diferenciar um pouco, e o Kroger e o Roth, eles vão defender que o ensino deve se dar a partir do ensino dos jogos coletivos por meio de jogos que sejam situacionais, ou seja, situações de jogo, e também de uma aprendizagem incidental, ou seja, essa aprendizagem que acontece naturalmente como resultado da prática, né? Aqui a gente vai esquecer um pouco aquelas capacidades físicas, né, de equilíbrio, força, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular localizada. Por quê? Porque essas são características que se desenvolvem naturalmente a partir da prática. Se o sujeito correr numa determinada frequência, com determinado tempo, com determinado intervalo, essas capacidades vão se desenvolver já naturalmente como resultado da prática. E, além disso, outras capacidades também vão se desenvolver, como as capacidades táticas, né? Os autores defendem ainda o desenvolvimento da capacidade de jogo, né, e das capacidades coordenativas, mas privilegiando os fatores de pressão. Quais são esses elementos de pressão? São aqueles elementos que são inseridos pelo professor para potencializar o aprendizado, né, e para a diferenciação dos tipos de tarefa, né? Então, são fatores relacionados a tempo, quando o sujeito tem que realizar no menor tempo possível, né, incrementando velocidade à execução da tarefa. Fatores de precisão, quando o sujeito deve executar da maneira mais precisa possível determinada tarefa. Fatores de complexidade, que está diretamente relacionada à quantidade de elementos envolvidos pelo jogo, adversário, regra, companheiros, número de bolas até. Organização, então dependendo da maneira como a tarefa se organiza, variabilidade e carga, né? A carga que se relaciona à quantidade de vezes que o sujeito tem que executar aquela tarefa, até mesmo a velocidade em que eu quero que ele execute, a quantidade de intervalo que eu vou dar para ele entre uma execução e outra da tarefa. E também os elementos que são determinantes da motricidade, ou seja, as especificidades motoras mesmo de cada tarefa ou de cada jogo, para o desenvolvimento então das habilidades com bola, então defendendo aquela ideia da escola da bola e da construção de movimentos específicos aos esportes. Então, se eu estou propondo uma tarefa que envolve bola na mão, ela pode se relacionar mais ao handebol e ao basquete, mas se eu proponho uma tarefa com os pés, ela vai se relacionar mais ao futebol e ao futsal, por exemplo. Já o Greco e o Benda e o Greco 98, eles vão defender um trabalho orientado para o desenvolvimento das capacidades coordenativas e, inicialmente, né, da aprendizagem motora, e que vai chegar a um determinado momento ao treinamento da técnica, né? Esse treinamento da técnica, nós vamos entender aquela necessidade de repetição do movimento para o aperfeiçoamento.
Mas observem, ele não acontece no início, né? É preciso primeiro desenvolver as capacidades coordenativas para posteriormente você treinar a técnica. Então, nada de fazer fila com os alunos e colocar eles repetirem infinitamente determinado gesto motor. Não é essa a perspectiva defendida pelos autores. A aprendizagem deve se dar através de jogos e exercícios dirigidos, né, intencionalmente organizados pelo professor, e também jogos que envolvem perseguição, estafetas, né, que é o famoso revezamento, em conformidade com o desenvolvimento da capacidade de jogo. Ou seja, o professor cria situações que envolvem situações de perseguição, de confronto entre o adversário e situações de revezamento, que os sujeitos têm que resolver o problema. Uma situação muito simples, aquele famoso jogo do jogo da velha com bolas, né? Onde duas equipes são colocadas em confronto com dois jogos, com o jogo da velha para as duas equipes, e elas vão se revezando ali no momento de colocar bola ou colete para ver quem vence o jogo. Então ali tem uma ideia de equipe colocada, de antecipação, tomada de decisão e execução da tarefa. E isso deve estar em conformidade, então, com o desenvolvimento da capacidade de jogo e que vai levar um dia ao treinamento tático, mas também que não deve ser levado em consideração no início, mas que um dia chegará no nível de treinamento tático por meio de jogos que sejam funcionais para o desenvolvimento de determinada habilidade e situacionais, envolvendo determinada situação de jogo. Segundo os autores, também deve-se privilegiar fatores de pressão, né? Esses fatores de pressão é aquilo que vai diferenciar a tarefa, né? Fatores então relacionados a tempo, precisão, complexidade, organização, variabilidade e carga. Então, no momento que eu proponho uma determinada tarefa para o sujeito, será que se eu colocar um fator tempo, um fator de pressão tempo, ele vai conseguir realizar aquela tarefa da mesma forma? Ou seja, eu peço para ele realizar uma tarefa, depois eu peço para realizar essa tarefa o mais rápido possível. Será que vai ser a mesma coisa? Né? Será que ele vai conseguir realizar essa tarefa o mais rápido possível com um nível de precisão adequado? Será que ele vai conseguir realizar essa tarefa um determinado número de vezes em um determinado tempo? Ou seja, levando em consideração o fator carga, será que ele vai conseguir realizar essa tarefa considerando diferentes variações da mesma tarefa? Será que ele consegue lidar com essa diferenciação dos elementos, né? E esses fatores, né, de pressão, eles também vão interagir com outros fatores que são determinantes da motricidade, né, que são especificidades técnicas, né, que caracterizam cada modalidade, né? Os jogos com bola nas mãos e os jogos com bola nos pés, os jogos que envolvem tacos, eles envolvem diferentes exigências, né? A mão é mais precisa que o pé, por exemplo. Em relação à fundamentação, aí já há uma confluência, os autores se parecem mais naquilo que defendem, né? Então, eles vão defender que a fundamentação deles vai se dar principalmente sobre uma visão na qual compreendem como progressista, né, como um avanço aí na formação esportiva, a interação entre as ciências biológicas e pedagógicas, né? O que as ciências biológicas estão fazendo aqui? Porque deve-se considerar a capacidade de aprendizagem do sujeito num determinado momento. Então, principalmente o Greco e o Benda, eles levam muito em consideração a ideia dos estágios de desenvolvimento motor, né? E também as fases de desenvolvimento, seja a fase inicial, elementar e maduro, para a execução de uma determinada tarefa específica. Então, para os autores, isso diz respeito diretamente à capacidade de jogo do sujeito e aquilo que é esperado para uma determinada idade fazer, né? Só que, no entanto, eles chamam a atenção que, numa mesma idade, os sujeitos podem estar em diferentes níveis ou diferentes fases de desenvolvimento para uma determinada tarefa. E aí, de novo, a ideia das ciências pedagógicas, né, como os autores chamam, ou do conhecimento didático pedagógico, aparece como importante para esse trabalho, né? Isso deve ser subsidiado, então, pelas teorias de controle e aprendizagem motora. Então, vamos resgatar de novo lá os conhecimentos relativos à aprendizagem motora para ofertar tarefas a esses sujeitos
que potencialize o desenvolvimento das suas capacidades, né? E também com os conhecimentos advindos da psicologia, principalmente a psicologia da aprendizagem, né? Nesse caso ele chama de psicologia geral e cognitiva, mas é principalmente as teorias de aprendizagem que estão como pano de fundo dessa intervenção. Tanto nas áreas da aprendizagem formal, né? Da aprendizagem formal a gente vai chamar a atenção aqui para a escolinha, para a educação física escolar, mas também para situações de aprendizagem incidental, que é aquela que acontece naturalmente como resultado da prática do jogo. Se você deixar as crianças jogarem livre, alguma coisa elas vão aprender a respeito do jogo, porque o jogo gera um potencial de aprendizado. E também para o desenvolvimento da criatividade, né? Então, ofertando situações para esses sujeitos vão desenvolver sua capacidade criativa na resolução dos problemas que lhes são ofertados.